Olá, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Blog Tricolor Soberano. E finalmente uma vitória em um clássico, uma vitória em cima do Palmeiras. Que fora os jogos da Libertadores é uma vitória que está acontecendo bastante nos últimos tempos com o São Paulo em cima do Palmeiras. O São Paulo vem jogando bem contra o Palmeiras, tirando aquele segundo jogo da Libertadores lá que foi péssimo o jogo do São Paulo, que também o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro o São Paulo merecia ter ganhado o Palmeiras, foi roubado na arbitragem, foi campeão em cima deles no Paulista e hoje conseguiu ganhar num jogo que era para ter sido uma goleada do São Paulo, era para ter sido o jogo que o São Paulo finalmente ia fazer mais de 2 gols em um jogo que é nesse Campeonato Brasileiro, que não passou de 2 gols em nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Esse jogo teve muitas oportunidades, acabou perdendo várias, mas contando com outros jogos que o São Paulo também tem oportunidades e não faz os gols e acaba perdendo, empatando também, mas até mesmo perdendo. Hoje ter feito 2 gols e ganhado o jogo fora de casa contra o Palmeiras, precisando muito do resultado, é super importante. Foi muito bom para o São Paulo, bom para o Luciano, que fez um gol, que conseguiu tirar aquele peso das costas de não estar fazendo gol, por mais que não seja no Morumbi de frente com a torcida do São Paulo, mas foi muito importante ele ter feito gol, batalhou bastante. O time do São Paulo hoje jogou para ganhar, coisa que estava faltando, não sei o que pode ser, se é a cobrança da torcida, se é que a água bateu no peito, viu que o rebaixamento estava próximo, tentaram uma vitória que, por mais que o Palmeiras poupou vários jogadores, o Palmeiras tem um time muito forte, está jogando muito bem. Jogadores que jogaram são jogadores que jogam bem, e o São Paulo não teve conhecimento do Palmeiras, jogou muito bem. Teve alguns lances que o São Paulo teve a chance de acabar sofrendo um gol ali atrás, lances perigosos que deixaram de ser perigosos por conta do Arboleda na zaga, que o Arboleda é gigante. O Arboleda, para mim, se não é o melhor, é dos melhores jogadores do jogo de hoje. Pode ser pouco percebido por conta de tanto ataque que o São Paulo teve, mas além da defesa, a segurança do Arboleda, a diferença que ele faz ali atrás, em cada lance, o jeito que às vezes ele toma um drible, ele consegue encurtar o espaço e mesmo assim recuperar uma bola, mesmo tomando um drible, que aconteceu num lance dentro da área mesmo. É um jogador muito bom que o São Paulo tem que fazer um investimento nele para o ano que vem, porque faz investimento em vários jogadores que não fazem diferença para o São Paulo. E ele, para mim, hoje, contando que com a má fase do Rigoni, que o Caleri fez alguns gols, mas ainda não é o super jogador do time, o Luciano também não está numa excelente fase, o Arboleda é o principal jogador do São Paulo. O Arboleda é a peça que não pode sair do São Paulo, que tanto nessas convocações é quando o São Paulo pior fica, até ver as estatísticas, é quando o São Paulo joga pior, é quando o Arboleda está faltando, que é o principal jogador de São Paulo. Então o São Paulo tem que ficar com ele, pode tentar negociar, pode tentar baixar esses valores, mas se chegar numa hora que tiver uma controvérsia, ele tem que pegar e ficar com o jogador, porque ele é muito importante para o São Paulo. Pode ser que em algum momento o futebol diminua, como acontece com outros jogadores, mas é um jogador super importante. E por falar em melhor de partida, o Sara tem que estar entre esses jogadores. Hoje foi um jogo que ele não jogou para trás, que é aquela coisa, o Sara, o problema é quando ele joga para trás, é um jogador que tem muito potencial, mas pega e vai para trás, acaba perdendo vários lances que poderia ter saído em um gol, como vê que ele chuta muito bem, chutou hoje de fora da área, fez o gol. É um jogador que tem potencial, mas só que tem que ter mais coragem, tem que ser mais agressivo, tem que atacar mais, tem que ver mais os jogadores argentinos jogando, por mais que estejam em má fase, jogam pra frente. Foi muito bem hoje o Sara. Um jogador hoje que também, por mais que estava impedido naquele lance que acabou perdendo um gol quase feito, que foi o Nestor hoje foi muito bem também, é um jogador que vale destacar. O Luciano foi bem, teve umas bolas que é aquele jeito lá que ele tá cozinhando demais a bola, mas foi bem também, brigou, fez o gol dele. É importante falar do jogador que fez o gol, jogador que tem bastante sorte, bastante mérito em cima do Palmeiras, fez o segundo gol que sacramentou o título paulista em cima do Palmeiras. Agora fez esse gol que deixou mais seguro o São Paulo para terminar essa partida de 2-0 em cima do Palmeiras. Vitória que deixa o São Paulo a 3 pontos e uma vitória e um empate de escapar da zona de rebaixamento, para quem sabe pensar em uma Sul-Americana, porque Libertadores já era. Ainda mais com os resultados que estão acontecendo na rodada, nenhum ajudando o São Paulo. Hoje o Juventude ganhou do Fluminense, todos os resultados, nenhum para ajudar o São Paulo. Falta o jogo do Bahia também, mas o São Paulo está muito... Se fosse depender só dele, se fosse o Bahia ganhando o próximo jogo, o São Paulo perdesse esse jogo, até mesmo empatasse com a vitória do Juventude, o São Paulo estava na zona de rebaixamento. Isso torna uma vitória muito mais importante do São Paulo.
E falando de um negativo, um super negativo do São Paulo, como que o Igor Vinícius termina um jogo no São Paulo? Qualquer jogo, e ainda mais esse jogo. Ele mesmo perdeu a chance de fazer o São Paulo, em chances grandes do São Paulo, uns 3 gols, pelo menos, jogando por baixo. Teve vários lances, mas por baixo, lances claros que poderiam resultar em gol do São Paulo. Ele fez alguma coisa errada. Eu não consigo entender essa falta de paciência com o Orejuela. Eu sei que o Orejuela foi uma contratação que não foi certa de ter sido feita, mas quando se gasta 3 milhões num jogador que apresentou em alguns jogos algum futebol, outros jogos foi muito mal, mas o Orejuela é muito mal, ele é sacado. O Igor Vinícius está 2 ou 3 anos, eu não lembro muito tempo quando ele chegou junto com o próprio Léo, eu não lembro se foi há 2 ou 3 anos, mas no mínimo 2 anos ele está ali no São Paulo, e continua tendo chance, sempre mal, nunca vai bem o Igor Vinícius, ele continua jogando, não dá para entender qualquer jogador, um jogador de base então, mas o Orejuela, que o São Paulo gastou um super dinheiro, se é para ser comparado com o Igor Vinícius, então bota o Orejuela jogar, porque o Igor Vinícius não é porque é um cara que pode ceder gols, que nem o Orejuela, bota o Igor Vinícius, bota lances como ele fez contra o Corinthians já esse ano, lances que ele foi super o culpado do gol que o São Paulo tomou, o culpado da derrota do São Paulo, não dá para entender como ele está jogando. O restante dos jogadores do São Paulo foi ok, fora também para mim, que eu tenho dos jogadores de Cotia, para mim é o pior deles, é o que tem menos vontade também. Vontade também dá pra botar aí parelho com o Lisieiro, mas o Lisieiro tem mais futebol, mas a falta de vontade não ajuda também o Lisieiro, mas só que o que não tem vontade e talento, demonstrou muito pouco jogando pelo São Paulo, é o Igor Gomes. O Igor Gomes precisa mostrar muito mais no São Paulo para estar jogando. Por mim, hoje teria começado com o Benítez, e depois que o jogo estava o segundo tempo, já entraria com o Gabriel Neves no lugar do Igor Gomes, não no lugar do Nestor, eu acho que foi trocado, como foi... Nestor, não, o Sara terminou o jogo. No lugar do Nestor, como foi trocado. Teria sido no lugar do Igor Gomes. E teria começado o jogo com o Benítez, que não dá para entender porque o Benítez não começa jogando no São Paulo. Pelo menos hoje foi uma vitória do São Paulo, mesmo sem o jogador. Também torço para que saia um gol do Rigoni, que o Rigoni volte a jogar o futebol que estava jogando há um tempo atrás. Pode ser que ele termine o campeonato jogando mal do jeito que ele está jogando agora, mas só que ele tem que ser lembrado no final do campeonato que o São Paulo, no mínimo 3 ou 4 vitórias que o São Paulo tem nesse campeonato brasileiro, que o São Paulo vai ficar por um triz do rebaixamento, foram por conta do Rigoni. Por mais que ele tenha que estar lá mostrando, mas se um jogador tem que ser enaltecido pela recuperação do campeonato do São Paulo, apesar de não ser no final, mas no meio do campeonato do São Paulo, é o Rigoni, que foi um jogador super importante para não ter caído esse ano, caso o São Paulo não caia. Vamos torcer que o São Paulo consiga fazer pelo menos uma vitória, um empate, ou 4 empates até o final do ano, que consiga escapar desse rebaixamento e, quem sabe, uma Sul-Americana conseguir pegar uma vaga, que não está muito difícil para um time conquistar uma vaga na Sul-Americana. Mas também com os outros times ganhando, torcer que o Bahia perca, para que se afunde um pouco mais, já que o Juventude ganhou, para o São Paulo poder ter um respiro um pouquinho maior ali atrás, senão não vai ter, só vai ter valido para não ter descido mais, porque valido para distanciar não vai ter valido essa vitória. Mas se você está feliz com essa vitória, também se surpreendeu que hoje difícil alguém ter apostado no São Paulo, por mais de ser São Paulino, estava torcendo por um empate para ser um resultado bom para o São Paulo. Hoje na própria Sportsbet do São Paulo, hoje eu vi que estava pagando 4,6 do São Paulo, mas eu não tive coragem de apostar, é uma odds muito grande, mas eu não tive coragem de apostar. Mas para quem apostou, acabou ganhando um dinheiro bom. Mas se você gostou desse resultado, acha que o São Paulo tem como escapar desse rebaixamento nesse ano novamente, que nem escapou em 2017, 2013, peço que deixe um like no vídeo para ajudar o canal, se inscreva caso não é inscrito e até a próxima.